Nós vamos estudar a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 10 a 15, que diz: Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. E outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre um fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Aonde você tem edificado a sua vida? Nós temos que edificar a nossa vida na pedra angular, que é Jesus. O nosso fundamento é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Então, com isso, com o tempo, será revelado pelo fogo qual seja a obra de cada um, com o próprio fogo provará. Essa palavra fogo significa prova. Não importa a prova que você passa, em vez de murmurar, clame pela vitória. Confie e acredite com fé que Deus está no controle de tudo. O servo de Deus passa por lutas para ser provado muitas vezes. E tudo passa pela permissão de Deus. E hoje Deus nos pergunta que tipo de crente que cremos em Jesus, que tipo de servos nós somos. O crente de palha e feno que passa pela primeira lutinha e já amaldiçoa seu Deus, desistindo de ser fiel? Ou é o crente de madeira que aguenta um pouco mais, uma prova um pouco mais e depois desiste? Ou é aquele de prata e de pedras preciosas que supera algumas lutas, alguns fardos maiores, mas quando passa pelo fogo ele se queima e sofre dano, mas é salvo? Ou o cristão que é de ouro, que passa pelo fogo, o mais resistente, e se purifica ainda mais, se santifica e se fortalece e vence, e grande será o seu galardão nos céus também. Cada um é julgado de acordo com seus atos e com suas obras. Temos que ser um crente de ouro, que nenhuma luta nos separe do amor do nosso Deus, e que as dificuldades, os vales que nós passamos seja para o nosso crescimento com Deus. Será que a tribulação, a angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada nos separará do amor de Deus? Em todas as coisas somos mais que vencedores, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer criatura poderá nos separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Quando nós falamos de ser um crente como ouro, nós temos que entender como é esse processo de ser como ouro que passa pelo fogo. Jó, quando estava passando por todas as dificuldades de sua vida, ele mesmo falou e declarou que ele queria passar pela prova e sair como ouro. Em Jó, capítulo 23, versículo 10, está escrito: Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como ouro. Jó estava confiante de que Deus ainda cuidava da sua vida e que sabe que nenhuma adversidade o afastaria de Deus. Então Jó queria ser leal a Deus em tudo. Jó considerava o seu sofrimento como uma prova da sua fé no Senhor e do seu amor por ele. Jó entendeu que precisava passar pelo fogo e sairia como o ouro do fogo, pois o ouro, quando passa pelo fogo, é purificado. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, está escrito: Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo.
As provas servem para nos purificar, nos fortalecer na fé. Prevaleça firme sendo um crente de ouro, como Jó passou pela prova como ouro. Jó entendeu que Deus conhecia o seu caminho, as provas que ele estava passando eram permissão de Deus na vida dele, e que ele sairia como ouro delas. O que Jó estava tentando explicar é o processo pelo qual o ouro passa para se tornar precioso e valioso. O ouro é extraído da natureza e, por incrível que possa parecer, ele não é encontrado puro. É comum ele estar misturado com prata e outras substâncias. Por esse motivo é que o metal amarelo precisa passar por um processo de purificação para que possa receber o título de ouro 24 quilates, que garante 999,9% de pureza. Deus te vê como ouro valioso, ainda na sua forma bruta. Deus é como se fosse o garimpeiro que escolhe entre as pedras ou em meio à terra à sua procura, até encontrar a pepita de ouro. A pepita de ouro, em seu estado bruto, pode ser irreconhecível para a maioria das pessoas. Sua forma é irregular por estar coberta de sujeira. Seu brilho é mínimo ou até ausente. Assim, ela é desvalorizada, desprezada, abandonada e esquecida. Contudo, a aparência não invalida sua essência. O especialista reconhece e valoriza o seu potencial. Deus nos vê como ninguém vê. Deus consegue ver o nosso valor ainda na nossa forma bruta. Jesus veio ao mundo não para buscar os santos, mas para buscar os que estão perdidos, como uma pepita de ouro que se encontrava contaminada por dentro e por fora, abandonada, desprezada, mas Deus consegue ver. Ainda que todos nos desprezem, o Senhor nos valoriza. Quando somos alcançados pelo Evangelho, começa em nós um processo de transformação. Algumas mudanças são imediatas, mas outras podem demorar. O sofrimento que nos sobrevém é comparado com o fogo, para que a prova da nossa fé, mais preciosa do que o ouro que parece, embora provado pelo fogo, redunde para o louvor e glória e honra da revelação em Jesus Cristo. A pepita pode ser lavada, mas esse ato remove apenas a sujeira exterior. Em seguida, ela é conduzida ao fogo, que com temperatura altíssima derrete o ouro. A mudança é tão drástica que depois que a pepita passa pelo fogo, já não se chama mais assim. O calor do fogo faz com que o ouro se derreta, tirando-o do seu estado bruto e duro. O fogo que ourives expõe a pepita liberta o ouro de toda impureza. O fogo age na separação entre o precioso metal e as outras substâncias que estavam nela incrustadas. Uma vez terminada a purificação pelo fogo, então o ouro agora está livre de toda impureza. Mas tão importante quanto isso, agora o ouro não está mais na forma sólida, dura, agora ele é líquido, ele flui, ele está pronto para ser moldado como ourives quiser. Ele aceita a forma que ourives desejar, seja qual ela for. O ouro fica em uma forma maleável e flexível para ser trabalhado. Ao final, o resultado será uma barra de ouro puro ou uma joia preciosa. Agora o ouro terá mais beleza, valor e utilidade. Para purificar um coração, no processo de purificação do Espírito Santo nos cristãos, encontramos a mesma situação quando o ouro é provado pelo fogo. O Senhor Jesus é como ourives, o Espírito Santo é o fogo enviado por Cristo para nos refinar. Sem o fogo é impossível refinar o ouro. Sem o Espírito Santo é impossível purificar um coração. O Espírito Santo nos purifica, nos fortalece, nos ensina o caminho certo. Podemos ser pessoas tementes a Deus e passarmos por lutas como Jó. Jó era fiel e foi provado por Deus, mas persistiu e foi aprovado e saiu da sua luta do fogo como ouro, refinado, puro, ainda mais santificado. Deus o exaltou muito, que deu tudo a ele em dobro, tudo que ele perdeu. Temos que extrair o melhor de tudo, aprender com as lutas e dificuldades e pedir para Deus o que Ele quer nos ensinar com a prova que Ele nos permite passar. Não murmurar, mas permanecer firmes, como crentes de ouro, que entram na prova com algumas impurezas, mas saem mais limpos e valiosos. As tribulações que parecem destruidoras e ameaçam nos consumir ajudarão no aperfeiçoamento do nosso caráter. As lutas da vida nos ensinam lições que de outro modo não aprenderíamos. Também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência a esperança.
esperança. Isso está escrito em Romanos capítulo 5, versículos 3 a 4. Por meio do fogo, o Senhor vai retirando de nós aquilo que não condiz com a sua vontade. A remoção dos outros metais parece perda no momento, mas é livramento. Enquanto a impureza sai, o peso diminui, mas o valor aumenta. Se pudéssemos evitar todo o sofrimento da vida, também evitaríamos o processo de purificação e aperfeiçoamento do caráter. Em alguns momentos até podemos evitar alguns sofrimentos sendo fiéis a Deus, mas em alguns casos temos que passar por algumas lutas permissivas por Deus para nos aproximar mais de Deus. Até porque o próprio Jesus passou e Jesus nunca disse que não teríamos lutas, mas que com ele venceríamos todas elas. O Mestre disse aos discípulos em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Cristo nunca pecou, mas ainda assim sofreu muito, porque isso fazia parte do propósito do Pai para ele. Para vivermos o nosso propósito, passar pelos processos é necessário. Para nos amadurecer, nos preparar e fortalecer para o propósito. É uma preparação para suportarmos tudo quanto estivermos no propósito. Pois quando você passar pelo fogo, as pessoas começarem a ver o seu valor, algumas pessoas terão inveja da sua vida e vão se levantar contra você, mas você estará preparado para tudo isso, pois Deus te preparou pelos processos e pelo fogo. As pessoas querem o teu valor, a tua conquista, mas não querem os seus processos. Não tem como ser uma pedra de ouro de grande valor sem passar pela purificação do fogo. O ouro, depois de passar pelo fogo, alcançará a glória de se tornar uma joia. Cristo, depois de passar pela cruz e pela sepultura, alcançou a ressurreição e a glória celestial. Não importa a luta que você passar, para Deus nada é difícil, nada é demasiadamente difícil e impossível, e Ele quer te dar a vitória, mas não desfaleça. Tenha fé e persevere. Deus quer salvar a todos, mas nós temos que perseverar até o fim para ser salvos. E nós temos que perseverar até o fim para sermos abençoados e passar pela luta. Então deixe Deus ir na sua frente em tudo na sua vida. Depois que você se tornar puro como ouro, passar pela prova e se tornar uma joia, se prepare, pois além de você já ter o valor do ouro, Deus confiará em ti e te colocará pedras preciosas para exceder ainda mais o seu valor, porque Deus exalta e honra os seus filhos fiéis.